Salve, salve, galerinha! Salve, salve, meu povo! Muito bom dia, muito boa tarde para você que está chegando aqui no canal Mais História com o professor Paulo Teles. E nesse canal nós nos dedicamos a resolver, a solucionar questões de provas de vestibulares de uma maneira didática que permita ao aluno, que permita ao candidato compreender, as artimanhas sórdidas de muitas questões. Na prova de hoje, nós vamos resolver a prova da Baiana, que acabou de acontecer, tá? A prova de 2023/2, e vamos começar com a questão 13, que trata de comunidades quilombolas. Você está chegando agora, se inscreve no canal, dá seu like, compartilha, curte, que vai ajudar muito a gente na nossa caminhada para garantir a sua aprovação. Sem mais enrolações, vamos à questão, né? Veja só, questões como a prova da Baiana, a gente não pode resolver da mesma forma que a gente resolve uma questão da prova do Enem, por exemplo, né? Cada prova tem a sua própria metodologia, tem a sua própria lógica e cabe a gente traçar estratégias adequadas, ajustar as estratégias adequadas para cada uma dessas provas, desses modelos de prova, tá? Então, como é que a gente vai fazer aqui? A gente vai ler o texto, depois a gente vai para a pergunta, para o comando, e a partir daí a gente vai analisar as alternativas. É bom lembrar que provas do modelo Strix são provas que muitas vezes, apesar de terem caído 3 ou 4 questões, elas podem acabar virando 15 a 20 questões. Como assim, Paulo? É porque muitas vezes cada alternativa é uma pergunta em si. E aí, por exemplo, se caem 3 questões, elas viram 15, porque A, B, C, D, E, cada uma delas vira uma temática diferente. Se caem 4 questões de história, como foi o caso dessa prova da Baiana em 2023/2, elas acabam virando 20, beleza? Então, vamos analisar item a item, tá? Explicando para vocês por que cada um deles está equivocado. Questão 13, vamos lá. Os povos e comunidades tradicionais são definidos como grupos culturalmente diferenciados, que têm necessários para a sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovação e práticas gerados e transmitidos pela tradição. Dentre esses povos etnicamente diferenciados estão os indígenas e os quilombolas, cujos dados foram levantados pelo Censo 2022. É apenas por meio desse estudo que faz uma varredura completa do território nacional que é possível ter uma captura mais completa e detalhada desses grupos. Então, aqui de cara, o que é que o aluno já deveria ter feito, né? O aluno já tem que começar a quebrar o texto por período. Então, aqui você tem o primeiro período, onde ele vai dar uma definição do que são os grupos quilombolas, tá? Ele já dá uma definição geral. E aí, no segundo período, ele já fala que os grupos quilombolas, assim como os grupos indígenas, eles são etnicamente demarcados. Então, quilombola não é simplesmente você dizer sou quilombola, você tem que ter uma ancestralidade, tá? E, por fim, ele fala a importância, né, de você ter a demarcação das comunidades quilombolas. Então, você tem 3 períodos aqui. Tá? Beleza? É importante que antes mesmo de ler o texto, você já faça a quebra do texto como eu estou fazendo aqui. Ó. Primeiro período, segundo período, primeiro período aqui, ó, segundo período e o terceiro período, porque você já vai ter as informações necessárias para resolver a questão. Beleza. Vamos agora para a pergunta. A luta contra a violência perpetrada pelas comunidades quilombolas no Brasil, na busca por reconhecimento e por acesso aos bens e serviços oferecidos pelo Estado, são alguns dos desafios enfrentados atualmente por essas comunidades, que reivindicam também direitos essenciais e qualidade de vida nos territórios. Com base nos conhecimentos sobre o tema, analise as proposições. Então, gente, é pergunta muito longa, você não vai usar basicamente nada que está aqui. Tá? Ele quer saber o seguinte, com base nos conhecimentos que você tem sobre comunidade quilombola, resolva esta bomba. Olha a quantidade de itens, tá? E aí, meu caro, você tem que ser estratégico, porque você não pode perder tempo na prova. Você não vai, por exemplo, simplesmente só começar a marcar as alternativas a partir do momento que você leu cada uma delas. O que é que você vai fazer? Você lê o primeiro item, aí já avalia se ele é verdadeiro ou falso. Se ele já for falso, você já anula as letras que começam com o item 1. Depois você volta e lê o item 2. E aí você vai perceber que o espaço amostral de alternativas vai diminuir e vai ficando cada vez mais fácil.
tá? Vamos, por exemplo, analisar a alternativa 1. Na alternativa 1, ele diz o seguinte: quilombolas são grupos sociais não definidos em setores censitários específicos. Aqui já está errado, né? Porque eles são grupos sociais definidos, tá? Tá completamente errado, né? Dificultando com isso as ações desencadeadas pelo Estado para solucionar os diversos problemas socioeconômicos que atingem essa comunidade, como demarcação de terras e garantia legal a direitos. Gente, os grupos quilombolas, eles são grupos que são autoafirmados a partir de uma ancestralidade. Ele precisa comprovar que ele possui uma ancestralidade. E qual é a lei que regulamenta isso? É o decreto 4.887, de 20 de novembro de 2003, tá? que vai destacar o artigo 68 da Constituição. E aqui nós temos um ponto que vale a pena destacar. Ó. Veja só, artigo 1º desse decreto. Os procedimentos administrativos para identificação, o reconhecimento, a delimitação, a demarcação e a titulação da propriedade definitiva das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos, de que trata o artigo 68 do ato das disposições constitucionais. Então, existe sim uma definição para aquilo que é considerado, para aqueles que são considerados indivíduos, né, pertencentes a grupos quilombolas. Então, eu já sei que o item 1 está errado. Eu já sei que o item 1 está errado. Então, eu já vou nas alternativas e elimino aquela que possui a alternativa 1. E por que a comunidade quilombola ela é tão importante? Porque ela faz parte de um conjunto de elementos que compõem aquilo que nós chamamos patrimônio imaterial, que é responsável por constituir parte da nossa identidade e, é claro, das nossas representações. Olha o que diz aqui, por exemplo, o ator Clifford Pomian. Todo e qualquer grupo humano exerce algum tipo de atividade de colecionamento de objetos materiais, cujo efeito é demarcar domínio subjetivo em oposição ao outro. O resultado disso é o resultado dessa atividade é precisamente a constituição de um patrimônio. Beleza? Vamos agora para o item 2. Já sabemos que as alternativas que tem item 1 estão erradas. Item 2. De acordo com o IBGE, define-se quilombola como agrupamentos étnicos segundo critérios de autoatribuição dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão historicamente sofrida por esse povo. Olha o que diz novamente o decreto 4.887, o artigo 2º. Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos para os fins deste decreto os grupos étnico-raciais. Então, você já vai para as alternativas e já verifica quais delas possuem o item 2. Aquelas que não tiverem o item 2 estão erradas. Beleza? Aí vai para o item 3. A Lei de Terras de 1850 foi a primeira política pública de inserção dos quilombolas na sociedade. Isso está errado, pessoal. Está completamente errado. Tá? A Lei de Terras ela teve um efeito exatamente contrário. Olha o que diz matéria publicada na página do Senado Federal. Há 170 anos, a Lei de Terras oficializou a opção do Brasil pelos latifúndios e, mais, desprezou os camponeses, indivíduos muitos como esses aqui, recém-libertos após a abolição, não tiveram para onde ir, porque, de acordo com a Lei de Terras, só poderia adquirir território aqueles que tivessem compra, né, ou aqueles que pudessem comprar a terra e não mais pela posse. E isso dificultou o acesso à terra, favorecendo aí os latifundiários e contribuindo para a concentração fundiária. Beleza? Então, alternativas que têm o item 3 estão erradas. Já vai anulando lá nas opções alternativas. Bom, item 4. Para as comunidades quilombolas, a efetivação de políticas públicas opera como dispositivo contra o racismo, fenômeno histórico pautado no conceito de raça e cor, que promove distinções, preferências, exclusões e restrições entre sujeitos, diferenciando, hierarquizando e subjugando grupos sociais considerados ideologicamente inferiores. Correto! Quanto mais você preserva essas comunidades, quanto mais você possibilita a demarcação dos seus territórios, você preserva a identidade, você contribui para o combate à ignorância e, consequentemente, contribui para o combate ao racismo. Não vai esquecer, já anota aí quais são os itens que estão certos, o item 2 e o item 4. Quais são os itens que estão errados, o item 1 e o item 3. Vamos para o item 5. Mesmo com
com as disposições legais conquistadas nos últimos anos, a realidade atual dos quilombolas ainda é de vulnerabilidade e invisibilidade social, intensificada por vezes pelas longas distâncias a grandes centros urbanos, criando dificuldade no acesso à saúde, ao saneamento básico e à proteção do poder público contra a violência do seu povo. Isso também está correto. Portanto, diante das alternativas, nós sabemos que os itens 1 e 3 estão errados. E quais são os itens corretos? 2, 4 e 5. Resposta correta, então, meus caros, letra E. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou o professor Paulo Teles e esse é o canal Mais História. Dá seu like, curte, compartilha, que vai ajudar a gente bastante. Forte abraço, galera!